droga, bloqueou a minha senha, agora eu tenho que fazer outra. Como é que eu posso fazer uma senha com 6 dígitos, sendo 3 letras e 3 números? Quem é que vai me ajudar nesse problema? Falando um pouquinho sobre a análise combinatória. A análise combinatória é o ramo da matemática que trabalha com agrupamento de elementos. Você vai imaginar de quantas maneiras você pode resolver um problema, de quantas possibilidades existem para realizar um determinado evento. Então você vai pensar num universo de elementos, num número total, e vai querer pegar esse universo e agrupar. É aí que entram os chamados métodos de contagem, que a gente tem um pequeno resumo aqui, bem fácil para você conseguir memorizar. Então, o primeiro método de contagem, que justamente pode resolver a situação colocada aí para você, de como vou fazer uma senha com 3 letras e 3 dígitos, recai no princípio fundamental da contagem, onde você tem o evento, que é a escolha das 3 letras e dos 3 números, e as possibilidades para cada evento. Então você vai organizar aí a tua resolução, imaginando quantas possibilidades você tem para a escolha da primeira letra, no caso seriam 26 letras do alfabeto, quantas possibilidades você tem para a segunda letra, para a terceira letra, e assim por diante. Então você vai pegar e multiplicar esses eventos, os elementos já estão previamente definidos e você só quer encontrar uma maneira de reorganizá-los, você vai estar trabalhando com a permutação. Então a permutação é quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos que você quer fazer. Só que existe um detalhe, você tem que identificar se vai ser uma permutação simples, onde todos os elementos vai ser igual ao número de grupos e você só vai reorganizar. Então você vai utilizar esta fórmula aqui para resolver, fatorial daquele total de elementos, e vamos só lembrar que fatorial é uma operação matemática, é uma operação multiplicativa na ordem decrescente. Então você começa pelo número e vai multiplicando até chegar no número 1. Essa é a definição de fatorial. Outro método de permutação é a permutação circular, onde você tem um problema que envolve, por exemplo, uma mesa circular, ou qualquer situação, problema que envolve uma ordenação na forma de círculo, e você tem a permutação circular. N-1 fatorial. Se você tem um problema que envolve repetição de elementos, você vai utilizar agora a permutação com repetição, que é dado pelo cálculo de N fatorial, que é o total de elementos, e dividir pelo fatorial dos números de repetições que vão ocorrer naquele problema, tá? Então você tem que identificar qual é o tipo de permutação e tentar resolver o teu problema. Agora, se você tem um problema onde você vai usar somente uma parte daquele universo de elementos, você vai trabalhar ou com arranjo ou com combinação. Existe um detalhe muito importante que diferencia esses dois métodos de contagem. Quando você lê teu problema, tu vai te fazer a seguinte pergunta: a ordem naquele agrupamento importa? Se a tua resposta for sim, você vai direto para a fórmula de arranjo, que é dada por N fatorial, total de elementos, dividido por N menos P. O que é esse P, professora? É o grupo que você vai fazer, é o agrupamento. Então, arranjo, a ordem importa, N fatorial sobre N menos P fatorial. Agora, se a tua pergunta for negativa, a resposta for não, a ordem não importa, vai lá para a combinação. A combinação é aquele agrupamento onde a ordem dos elementos não interessa. Você só vai agrupar determinado número de elementos daquele universo. E como se calcula a combinação? N fatorial, que é o total que você tem, sobre P fatorial, que são os grupos, não esqueça disso, N menos P fatorial. Com isso você consegue resolver o teu problema de análise combinatória tranquilo, ok? O nosso amigo lá do início do vídeo que colocou a seguinte situação: de quantas maneiras ele pode formar uma senha contendo 6 dígitos. Essa senha é formada por letras e números. Então, olha só, como não houve distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, você pode começar da seguinte maneira:
Para a primeira letra, considerando 26 possibilidades, que são as 26 letras do alfabeto. Para a segunda letra, 26. Para a terceira letra, 26 também. Agora para os números, 10 possibilidades, 10 possibilidades e 10 possibilidades. Aplicando o PFC, que você vai pegar e multiplicar todas essas possibilidades, você tem 26 ao cubo vezes 10 ao cubo. Quando você fizer essa resolução, 26 ao cubo seguido de 3 zeros, o que dá um total de combinações de 17.576.000 possíveis combinações para a senha do nosso amigo lá do início do vídeo. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula, pequena aula de análise combinatória. Eu espero que as dicas tenham facilitado aí o seu estudo. Não esqueça de se inscrever lá no canal do YouTube, Professor Ednei Graem. Não esqueça de seguir lá no Instagram, Dan Graem. E a gente se vê na próxima aula, ok?